Lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade. Roubo, caridade e amor ao próximo. Amor maternal e filial. O sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? É tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem, por isso encontrareis, muitas vezes, nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Se a justiça é uma lei natural, por que os homens a entendem de maneiras diferentes, e que um considere justo o que parece injusto a outro? É que à lei se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, e fazem o homem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e caráter, essas leis estabeleceram direitos que variaram com o progresso dos conhecimentos. Observai que as vossas leis atuais, sem serem perfeitas, já não consagram os mesmos direitos da Idade Média. No entanto, esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Regula apenas algumas relações sociais, enquanto, na vida particular, há uma imensidão de atos unicamente inerentes à consciência de cada um. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo disse: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos. Na incerteza do que fazer em relação ao semelhante numa determinada circunstância, o homem deve perguntar-se como desejaria que se fizesse com ele na mesma circunstância. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. A necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias, e isso gera perturbação e confusão em vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Podendo o homem se enganar sobre a extensão de seu direito, quem pode fazê-lo conhecer esse limite? O limite do direito será sempre o de dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Mas se cada um conceder a si mesmo os direitos de seu semelhante, em que se torna a subordinação em relação aos superiores? Não causará a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos, desde o menor até o maior. Deus não fez uns mais puros que outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Porém, os direitos que o homem estabeleceu desaparecem com suas instituições. Cada um percebe bem sua força ou fraqueza e saberá sempre ter uma certa consideração com aquele que a mereça por sua virtude e sabedoria. É importante destacar isso, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e mereçam essa consideração. A subordinação não será comprometida quando a autoridade for exercida com sabedoria. Qual deve ser o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante nem fazer o que possa comprometer sua existência física. O direito de viver dá ao homem o direito de juntar o necessário para viver e repousar, quando não puder mais trabalhar. Sim, mas deve fazê-lo socialmente, como a abelha, por um trabalho honesto, e não juntar como um egoísta. Até mesmo certos animais lhe dão o exemplo do que a previdência. O homem tem o direito de defender o que juntou pelo seu trabalho? A lei de Deus diz: não roubarai, em Jesus, é preciso dar a César o que é de César. O desejo de possuir é natural? Sim, mas quando é apenas para si e para satisfação pessoal é egoísmo. Será legítimo o desejo de possuir, para não se tornar peso para ninguém? Existem homens insaciáveis que acumulam bens sem proveito para ninguém, só para satisfazer as paixões. Acreditais que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, junta por seu trabalho para ajudar seus semelhantes pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus.
O que é uma propriedade legítima? Só é propriedade legítima que foi adquirida sem prejudicar ninguém. O direito de propriedade é ilimitado? Sem dúvida, tudo o que é adquirido de forma legítima é uma propriedade. Porém, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos que a justiça natural reprova. É por essa razão que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século é bárbaro no seguinte. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Jesus também disse, e amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado, não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim nos tornamos superiores a eles, pela vingança, nos colocamos abaixo deles. O que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade. Vós reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, é muitas vezes a maneira como é dada. O homem de bem que compreende a caridade, como Jesus, vai até o infeliz sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato quanto na forma. Um serviço que nos é oferecido com delicadeza tem seu valor aumentado, mas se é feito com ostentação, a necessidade pode fazer com que seja aceito, porém o coração não se sente tocado. Lembrai-vos também que a ostentação tira, aos olhos de Deus, o mérito do benefício. Jesus ensinou que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ensinando a não ofuscar a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede, o temor da humilhação tolhe o verdadeiro pobre, que sofre sem se lamentar, é a esse que o homem verdadeiramente humano deve procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca vos esqueçais de que o espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Sede caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola que dais friamente àquele que ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede doces e benevolentes para todos que são inferiores, sede doces e benevolentes mesmo em relação aos seres mais insignificantes da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Não existem homens reduzidos a mendigos por sua própria culpa? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes ensinasse a praticar a lei de Deus, não cairiam nos excessos que causam sua perdição, e é daí, especialmente, que depende o melhoramento de vosso globo. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos humanos e animais? Tanto um quanto o outro. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor está limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados tornam-se inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e um desinteresse que são virtudes. Sobrevive até mesmo a morte e prossegue no mundo espiritual. Observai bem que há nele outra coisa a mais que no animal. Uma vez que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos desde o nascimento? É algumas vezes uma prova escolhida pelo espírito da criança, ou uma expiação, se ele mesmo foi um mau pai, mãe ou um mau filho em uma outra existência. Em todos os casos, a mãe ruim só pode ser animada por um mau espírito que se empenha em dificultar a existência do filho para que ele fracasse nas provas que aceitou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito da criança será recompensado pelos obstáculos que tenha superado. Quando os pais têm filhos que causam desgostos, não são perdoáveis por não terem a mesma ternura que teriam em caso contrário. Não, porque é um encargo a eles confiado e é sua missão fazer todos os esforços para reconduzi-los ao bem. Além disso, esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que foram dados desde o berço, eles então colhem o que semearam.
Jovem. Estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.